Vamos falar hoje sobre métodos para o processo criativo na redação publicitária e também sobre anúncios de oportunidades? Muito prazer, redatores! Como é o nosso primeiro treinamento desse ciclo específico, eu vou me apresentar para vocês para a gente se familiarizar bem e ter um treinamento bem lúdico e dinâmico, pode ser? Bom, meu nome é Ananda, sou redatora dentro da 2, sou da geração Lume, estou na 2 desde 2024, já tem um tempinho. E hoje eu vou ensinar para vocês alguns métodos e técnicas para a gente ter um processo criativo completo e coeso na redação e também anúncio de oportunidade, para a gente poder moldar e desenvolver anúncios e campanhas que sejam estratégicos e entreguem o melhor resultado para o nosso cliente. Gente, para a gente começar o nosso treinamento, a gente vai começar por métodos. E por que a gente está trazendo esse conteúdo para vocês? Bom, a gente aprende que para a gente poder criar alguma coisa, a gente precisa de referências. Porque não dá para criar nada do zero, sem nenhuma referência, sem uma ideia do que a gente pode fazer. E dentro da redação não é diferente. A gente também precisa de referências. Mas é um pouco diferente para a redação. Pelo menos para mim, e conversando com os outros redatores, a gente não tem um método específico, sabe? A gente não tem um site específico que a gente procura textos para ter como referência. Acho que cada redator tem o seu próprio método, e é uma coisa que não só redatores, mas todos os criadores dentro da 2 e todas as outras áreas provavelmente têm o seu próprio método para seguir, mas hoje eu vim ensinar para vocês como ter um método e como entender como a sua mente capta referências e como cria novas ideias. Então, entender esse método é muito importante para a gente se desenvolver e também desenvolver as nossas ideias. Então, bora lá? Para a gente começar o nosso processo criativo, a gente precisa primeiro entender muito bem o briefing. E sei que vocês já estão ligados nisso. Mas é sempre muito bom entender a promessa básica, o tom da campanha, a justificativa, o apelo. Então, entendendo tudo isso e tendo isso coeso dentro da nossa mente, a gente passa para o nosso processo criativo, que ele está dividido em 4 etapas. A primeira etapa desse método é a preparação, que é aquela dedicada a coletar dados e referências para a gente desenvolver a nossa ideia. Nessa etapa, é muito importante a gente absorver conteúdos do dia a dia, ou então da internet, de criadores de conteúdos que utilizam técnicas publicitárias ou não também. É muito importante esse processo justamente para a gente ter um guia para o caminho que a gente quer seguir. Também é muito importante a gente analisar conteúdos ou então pessoas que utilizem a mesma promessa básica, justificativa, tom, apelo que estamos procurando utilizar. Que assim a gente já tem uma referência do que fazer diante daquela justificativa ou contexto. Por exemplo, quando eu escrevia legendas para o Instagram da 2 ou então assinaturas para os PS, eu procurava justamente coisas que a 2 já tinha feito no passado. Então, legendas de aniversário. Eu ia em legendas de aniversário antigamente da 2, justamente para absorver o tom de voz da 2, absorver a linguagem da 2 e poder traduzir isso muito bem nas minhas legendas. Justamente com palavras do contexto da 2 ou com gírias que a 2 usa. Então, é muito importante também a gente analisar esses pontos. Também é interessante a gente ter uma ideia como que a marca se expressa. Então, analisar essa forma, analisar o que a marca já usou antes, é muito importante para a gente poder desenvolver algo novo para a marca ou produto ou serviço. A etapa do nosso método, a gente tem a incubação, que é uma etapa muito importante e também muito engraçada. Bom, na incubação, depois de absorver todas aquelas ideias, todas aquelas referências e entender mais ou menos por onde que a gente quer seguir, a gente vai simplesmente viver a vida. Pode ser por 15 minutos, pode ser por 1 hora, cada um tem o seu método, cada um tem o seu tempo. Para mim, depois que eu analiso as referências, eu simplesmente vou pro TikTok e vou ver, vou rodar, vou me divertir um pouco. E daqui a pouco, pum, a ideia vem e eu vou desenvolver ela
no meu bloco de notas ou então escrevendo mesmo à mão. Então é muito importante a gente só viver a vida depois de analisar referências. Porque ali, naquele momento, o nosso cérebro vai estar fazendo conexões inesperadas e que vão fazer surgir uma ideia muito próspera para nossa campanha ou anúncio. Então, lembrem-se, depois de analisar as referências e os dados, vão viver a vida, vão tomar um banho, vão comer, vão assistir série, vão ouvir músicas. E depois daquele momento, a gente tem a eureka. A eureka é um momento de iluminação. É quando inesperadamente você faz uma conexão com ideias muito distintas ou então muito semelhantes, que fazem você desenvolver aquela sua proposta de uma forma muito coesa e criativa. Então, na iluminação, é quando realmente a ideia explode na sua cabeça e você sabe o que fazer. Tá, e o quarto passo? Depois que a gente tem a ideia, depois que a gente está iluminado por ela, o que a gente faz? Depois do momento de eureka, é muito importante a gente voltar para a racionalidade. Então, pensar como que aquela ideia vai se conectar com a justificativa da proposta, ou então a promessa básica e o tom de voz ou apelo da marca ou serviço, enfim, do cliente. Então, é sempre importante, depois desses 4 passos, a gente vir para o quarto passo, que é volta para a racionalidade, onde a gente vai pensar se aquela ideia realmente é coesa. E lógico, produzir. Agora que a gente passou pelas 4 etapas do processo criativo e tá na hora de produzir, eu vou apresentar para vocês mais 2 conceitos que podem revolucionar o desenvolvimento de ideias dentro da redação publicitária. O primeiro deles é associação de ideias, que é uma ideia ligada à outra que produz uma informação nova e criativa. Nela, a gente tem semelhança, continuidade e causa e consequência. Nesse sentido também, a gente tem a bricolagem, que é quando a gente junta, monta ou cola elementos diversos, assim formando uma ideia criativa. O que a gente lembra de bricolagem é colagem, que são a colagem de elementos diversos em um papel, ou não sei onde mais, que formam uma ideia totalmente nova e criativa. Então, com isso, com esses 2 conhecimentos, a gente tem um método que, pessoalmente, me ajuda muito na redação publicitária. Esse método consiste em você destrinchar caminhos para produzir algo novo. O que isso significa? Bom, para o redator, como a gente trabalha com palavras, é muito importante a gente entender como aquela palavra se monta, ou qual é o significado dela, quais são os sinônimos dela. Então, para a gente poder trabalhar de forma bem criativa, tem um método que eu faço e que eu fui ensinada a fazer, que é dividir os caminhos. Que é quando você tem uma palavra e aí você pensa, poxa, essa palavra me lembra o quê? Ah, me lembra isso, isso, isso e isso. Aí você tem 4 caminhos. Desses 4 caminhos, o que cada caminho te lembra? Ou seja, a bricolagem e a associação de ideias estão aí justamente para a gente desenvolver os caminhos e encontrar a melhor forma de desenvolver a nossa campanha. Ou então, as palavras para a nossa campanha. Agora que a gente está entrando no assunto campanha, que tal a gente entrar no assunto anúncio de oportunidade? Para o anúncio de oportunidade, como o nome já diz, a gente vai encontrar alguma oportunidade para tornar o nosso anúncio uma coisa explosiva. Isso pode ser um meme, pode ser uma notícia que chocou o mundo, pode ser uma reviravolta que está acontecendo na sociedade. Por exemplo, as Havaianas. A gente pode usar aquele contexto todo para criar um anúncio. Claro, se o anúncio for coeso, fazer sentido e for sólido para aquela marca. Ou seja, que seja realmente íntegro e faça sentido para a marca. Não é só oportunidade, é também a ideia que mais se adequa e mais expressa o anunciante e o consumidor em contato. Então, para isso, a gente tem vários conceitos que podem tornar a nossa campanha ou o nosso anúncio uma coisa bem explosiva e que fica na mente do nosso consumidor. O conceito é o pensar ao contrário, que é uma argumentação que vai trazer a ausência do nosso produto. Assim, o consumidor vai dar importância para ele.
Essa argumentação, esse caminho a ser seguido é muito interessante e criativo, porque a gente pode pensar realmente ao contrário. Ao invés de apresentar o produto de cara, por que a gente não tira ele, assim, dando a ausência e trazendo a importância dele de uma forma diferente, uma forma inovadora, não seguindo os passos de sempre. Para isso também, a gente tem a identificação, que é quando o público-alvo reconhece algo idêntico a ele. Então, quando um produto é realmente identificável pelo público-alvo, quando o público-alvo realmente se identifica com aquilo e é idêntico a ele. A gente também tem a projeção, que é quando a gente se transfere para o outro sem querer ser igual. Então, são aspirações que o público desejaria ter. Nós também temos a idealização, que traz um produto ideal, perfeito, sem problemas para aquele público. Mas assim como a idealização, a gente tem a rejeição, que é quando a gente traz problemas e aquele produto ou serviço ou marca tá ali para resolver eles. Com todas essas características e conceitos que a gente aprendeu hoje, a gente pode fazer um anúncio, uma campanha muito criativa e super interessante que vai ficar na memória do nosso consumidor ou cliente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse treinamento e tenham aprendido horrores. Se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Eu estou muito aberta a qualquer dúvida e também a ajudar vocês em algum job e também em trabalhos futuros de redação. Um beijo, meus redatores. Estou muito feliz por ter vocês aqui na área e podem contar comigo para tudo. Beijos!